meus amores, a Segunda Guerra já está no seu final, ou seja, é preciso que os países ou se rendam, né, ou fiquem destruídos totalmente. E é aí que vai vir então a rendição da Alemanha, meus amores. Hitler, né, ele vai reconhecer que é a derrota dele no dia 30 de abril de 1945. Ele e a sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio né, no local onde eles estavam escondidos. Ele com um tiro e a mulher tomando veneno. O líder nazista teria pedido que os seus corpos fossem queimados. O motivo é que não queria ser exposto à escração pública, como havia feito com Mussolini e sua amante Eva Petassi, cujos restos mortais foram pendurados em uma praça da cidade de Milão, em 28 de abril de 1945. No dia 8 de maio, né, de 45, o almirante que havia tomado o lugar do Hitler no governo ali da região da Alemanha, que está tomando a frente ali da Alemanha após o suicídio de Hitler, ele vai falar, não, em 8 de maio, não, vamos reconhecer que a gente perdeu esse conflito e pronto, acabou, tá? Então é assim que a Alemanha vai se render. E aí vem a rendição japonesa. O que vem ser essa rendição japonesa, meus amores? Os japoneses, eles tinham muitas ambições, dentre elas o quê? O controle do Oceano Pacífico, assim como os Estados Unidos. Então esses dois países, mesmo após a rendição da Alemanha, continuaram de certa forma, vamos dizer assim, querendo ainda dominar aquela região. O que acontece, meus amores? Os Estados Unidos, então, decidiram forçar a rendição dos japoneses de qualquer forma. Eles não, vamos dizer assim, não vão se render por bem, então vão se render por mal. E é aí que vão vir os ataques das bombas atômicas na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Uma vai ser lançada em 6 de agosto de 1945, né? Uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, causando a morte imediata de 140 mil pessoas. E aí o governo japonês falou, não, a gente não vai se render por causa de uma bombinha atômica dessa? Não, não. 3 dias depois, é lançada sobre a cidade de Nagasaki uma outra bomba atômica que vai matar ali em torno de 100 mil pessoas. A perspectiva de novos bombardeios levou os japoneses em 19 de agosto se renderem, fato que encerrou oficialmente a Segunda Guerra Mundial, ok? Então aqui a gente vê a imagem ali do cogumelo atômico, como foram chamadas essas bombas, né? Devido ao formato que elas tinham e mataram milhares e milhares de pessoas. Foi a estratégia que os estadunidenses tiveram, o quê? Para fazer com que os japoneses se rendessem de certa forma, ok? Amores, e aí o que acontece? Houve a rendição, acabou-se o conflito, e aí vem a surpresa para todos. O que foi encontrado na Polônia, o que foi encontrado na Alemanha? Os chamados campos de concentração nazistas, né? O mais famoso dele, o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né? E aí vai ser descoberto o extermínio de pessoas em massas, né? Olha o que a gente chama atenção ali na página 42 da apostila de vocês. Por que chama a atenção do mundo esses campos de concentração nazistas, meus amores? Devido à maneira como essas mortes aconteciam. Por quê, amores? Além dos judeus, o líder nazista aproveitou essa estrutura de extermínio para eliminar outros grupos que considerava perigosos para a sociedade. Entre eles, ciganos, alemães, deficientes físicos ou mentais, aqueles que o Hitler achava que não estavam bom para formar o grande Reich, vamos dizer assim, né? O povo puro, a raça ariana, né? Ele falava que esse povo não era um povo puro para formar esse grande Reich, então vamos exterminar esse povo. Então, além dos judeus, também houve essa perseguição, ok? Outro fator que vai chamar a atenção dos campos de concentração nazistas vai ser a sistematização dessas mortes nesses locais, né? Por meio de câmera de gás, onde se permitia você matar milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Quem já assistiu aquele filme Menino do Pijama Listrado ou já leu o livro, vai ver isso acontecendo, né? Onde as pessoas eram levadas a um local como se fosse um galpão e ali elas ficavam, né, inalando gases até levar essa morte. Então, ao mesmo tempo, morriam milhares e milhares de pessoas. Aqui na apostila de vocês, na página 43, nós temos ali uma imagem do portão ali de Auschwitz, né, que é o principal campo de concentração nazistas. E ali a gente tem alguns prisioneiros de Auschwitz, né. Olha o que ele fala ali pra gente, ó. Entre os campos construídos pelos nazistas, o mais famoso era o de Auschwitz,
um grande complexo de campos localizados na Polônia, onde mais de 1,5 milhões de pessoas foram mortas. Na primeira imagem, na entrada do campo, se lê a frase em alemão: o trabalho liberta. E à direita, crianças, né, que foram encontradas nesse campo de concentração. E aqui embaixo, no Interpretando os Documentos, fica para vocês lerem em casa uma dica. Tem aqui um relato do Primo Levi, que é um sobrevivente, né, dos campos de concentração de Auschwitz, e ele vai falar sobre isso. Ok, meus amores? Acabou-se a guerra, então, sempre quando acaba a guerra, é preciso acertar os ponteiros, colocar os pingos nos is, quem vai pagar os espólios de guerra, como que vai ficar esse mundo agora. E aí, o que vai acontecer, meus amores? Vai acontecer ali, ó, que com a derrota da Alemanha, os envolvidos com os campos de extermínio foram considerados criminosos de guerras e julgados pelo Tribunal de Nuremberg. A instalação de uma Corte Internacional de Justiça foi determinada durante a Conferência de Pótsdam, em agosto de 1945, baseada no conceito inédito até então de crimes de guerra. Durante a Conferência de Yalta, os aliados, né, propuseram a criação da Organização das Nações Unidas, que existe até os dias de hoje, a ONU. Qual que é o objetivo da ONU? Apaziguar, não ter nenhum conflito mundial, apaziguar os países, né? Que é o mesmo acordo que foi feito na Primeira Guerra Mundial com a Liga das Nações. Só que a Liga das Nações não consegue, né, vamos dizer assim, ela fracassa porque acontece a Segunda Guerra Mundial. Por isso, então, foi criado a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para manter uma certa paz entre esses países, ok? Ali ele fala isso, a incumbência era mediar os desentendimentos que surgissem entre os países, a fim de evitar novos conflitos mundiais, ok? Meus amores, bom, no encontro em Potsdam ainda foram decididas outras punições que a Alemanha deveria ser submetida. Os aliados, União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, vencedores do conflito, decidiram que o território alemão deveria ser dividido em 4 zonas de ocupação aliada. Ou seja, eu vou pegar o território alemão e vou dividir em 4 partes. Uma vai ser dominada pela União Soviética, o outro pela Inglaterra, e assim vai, ok? Essas zonas ficariam sob o comando da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos e da União Soviética. A cidade de Berlim serviria como centro de comando para as zonas aliadas. Estabeleceram ainda uma multa no valor de 20 bilhões de dólares à Alemanha. E assim se encerra a Segunda Guerra Mundial. Um beijo para todos vocês.